Pregando uma série de mensagens sobre o tema enraizado. E eu quero dizer aos irmãos que esse tema tem falado muito ao meu coração. Eu acredito, e é a base da homilética bíblica, que antes de uma mensagem ser pregada, o pregador pregue ela para si mesmo. E o pregador viva esta mensagem que ele está pregando. Do contrário, ela não é uma mensagem, ela é qualquer outra coisa. Mas a aplicabilidade primeiro vem na vida do pregador. E esse tema enraizados, ele tem chamado a minha atenção, porque é tempo, é hora de vivermos um novo momento na nossa caminhada cristã. Deus nos tem chamado para vivermos um momento de enraizamento. Nós estamos vivendo, e o tema do nosso ano, que virá, 2018, será uma igreja multiplicadora vivendo o reino de Deus. E Deus nos tem chamado para ser uma igreja multiplicadora. Mas nós não seremos uma igreja multiplicadora se não formos discípulos de Cristo. E para ser discípulos de Cristo, nós precisamos estar enraizados. Pastor, o que é estar enraizado? Como é que eu posso estar enraizado? Enraizado é ter raízes. É ter raízes plantadas. E as nossas raízes são plantadas por Deus em nós. Não sou eu que crio a minha raiz, é Deus que planta, mas eu preciso permitir que Deus plante essa raiz. Eu preciso permitir que Deus realize. O Salmo 1, ele fala bem disso. Ele diz que nós somos como árvores plantadas junto a ribeiros de água. Quem nos plantou? O Senhor. A qual dá o seu fruto na estação apropriada, cujas folhas não caem e não murcham, e tudo quanto fizer, prosperará. Nós somos árvores, para dar fruto precisamos estar enraizados. Então o grande desafio é estar enraizado, permitir que Cristo plante em nós. E nós vimos no domingo passado, e graças a Deus que nós temos recursos hoje tecnológicos ao nosso favor, e se você não veio, você pode reassistir a mensagem. E nós, na parte final, falávamos de 3 solos que Deus trabalha na vida para promover o enraizamento. Primeiro é o solo da intimidade, e usamos como referência a vida de Davi. Depois o solo do serviço, e depois o solo da comunidade. E hoje nós trazemos como tema, florescendo no processo. Florescendo no processo. Aldo, esse é o tema, florescendo no processo. Que processo, pastor? Processo de enraizamento. Como é que eu posso florescer neste processo de enraizamento? Vamos lá no Salmo 16 e no verso de número 11. Salmo 16 e o verso de número 11. Far-me-ás ver a vereda da vida, na tua presença a fartura de alegrias, a tua mão direita há delícias perpetuamente. Se a gente pegar essa frase que está aí no meio, na tua presença há fartura de alegrias. Pastor, eu estou tão triste. Na tua presença há fartura de alegria. Ou seja, quando eu estou na presença de Deus, não vai me faltar alegria. Assim, irmãos,
se escolhermos seguir o processo e o tempo de Deus para criar raízes, será possível não apenas sobreviver, mas também obter sucesso. Crescer em sabedoria. O processo de enraizamento vai nos permitir crescer em sabedoria, crescer em caráter, na fé, na resistência, na força. Mas você conhece uma frase muito popularizada que diz: crescer dói? Crescer dói. Espiritualmente não é diferente. O processo de enraizamento que Deus faz em nós não é diferente. Crescer dói. O processo de crescimento é um processo que provoca dores, mas é um processo emocionante e recompensador. O apóstolo Paulo, ele é um exemplo de alguém que floresceu e cresceu apesar das circunstâncias. E Paulo diz para nós, na carta aos Filipenses, no capítulo 4 e no verso de número 13: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Paulo, de certa maneira, ele está dizendo: não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Paulo está dizendo, irmãos, tive fases na vida onde não possuía nada, em outras possuía tudo. Paulo está dizendo, desenvolvi a habilidade de ser bem sucedido nas duas fases, tanto quando eu tinha muito, como quando eu não tinha nada. Meus queridos e amados, quando lemos o livro de Salmos, vemos que Davi fala de todo tipo de situação. Davi lutou contra impossibilidades, Davi lutou contra medo, Davi lutou contra tristeza, contra decepção, contra traição, contra raiva e contra luto. Porém, todas as vezes, as lutas de Davi o levavam ao centro da sua força, a fonte da sua força, a fonte da sua energia. Davi, ele buscava essa força no Senhor. Para navegar nessa mesma direção e encontrar Deus, que é a nossa força, precisamos saber para onde olhar. E Davi diz isso no Salmo 91, ele diz: eleva os meus olhos para os montes e pergunto, de onde me virá o socorro? Quantos momentos na vida nós já não perguntamos isso? E eu gosto muito quando o salmista diz: o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. No processo de florescer no processo de enraizamento, algumas situações são interessantes. E eu quero ver com você nessa manhã, rapidamente. A primeira delas, a primeira chave para o sucesso é focar-nos em construir o muro à nossa frente. O que é isso? Isso nos leva lá para Neemias. Neemias teve um encontro poderoso com Deus, depois de ouvir relato da destruição dos muros. E algumas das lições mais poderosas que Deus quer nos ensinar são as lições mais simples. Deus nomeou Neemias para reconstruir os muros. Quando Neemias chegou à cidade,
Primeira coisa que ele faz é um reconhecimento do local para determinar o que precisava ser feito. No capítulo 3, Neemias lista grupos de indivíduos para o trabalho e designa-os para reconstruir partes específicas do muro. A maioria atribui-se à reconstrução da parte do muro mais próxima da sua casa. O texto de Neemias 3:28 vai dizer assim: os sacerdotes fizeram os reparos, cada um em frente da sua própria casa. Sabe o que Neemias estava dizendo? Abra a porta de casa e olhe o muro à sua frente e reconstrua-o. Isso é uma forte ideia de como Deus trabalha em nossas vidas. Às vezes nós não vemos o que Deus faz bem à nossa frente, porque estamos olhando e desejando o pedaço do muro de outras pessoas. Cada um levantou o muro que estava à frente da sua casa. Nós muitas vezes nos distraímos vendo as diferentes tarefas e fases da vida e achamos que a grama está sempre mais verde na casa do vizinho. Nós não conseguimos ver que Deus está usando as coisas à nossa frente para desenvolver em nós um sistema de raízes que precisamos. A necessidade de nos sentirmos importantes faz-nos focar em outras áreas que parecem mais empolgantes ou que tenham mais a ver com a nossa visão. Jamais obteremos sucesso no processo de enraizamento se não entendermos, se não aceitarmos o lugar onde Deus nos colocou. O lugar onde Deus nos colocou. É fundamental entendermos isso, pois o lugar onde Deus nos colocou é o único lugar em que Ele trabalhará em nós. Fidelidade e obediência nos chamam a reconhecer o que Deus nos está pedindo para fazer e o que Ele está ressaltando em nossas vidas. Muitas pessoas têm dificuldade em focar naquilo que está à frente delas, pois normalmente o que nós não vemos não se parece nada com a promessa, sonho ou visão que tem em seus corações. Às vezes nós precisamos dizer ao Senhor: não entendo como irei daqui para ali, mas leva-me, Senhor, guia-me, Senhor. Fidelidade na reconstrução é abrir mão dos sonhos e confiá-los a Deus. Nós não fomos chamados, irmãos, para ser apaixonados por um sonho. Nós fomos chamados para ser apaixonados por Jesus. Embora alguém diga: pastor, não é paixão, porque paixão passa, mas entenda o que eu quero dizer. Nós não fomos chamados para sermos empolgados por um sonho. Nós fomos chamados para sermos empolgados por Jesus. Jesus é o nosso sonho maior. Os demais devem decorrer dele. Os demais devem decorrer de Jesus. Muitas pessoas que conhecemos, muitas pessoas conquistaram coisas para Deus, não simplesmente por seguirem as suas paixões, mas por terem sido fiéis e obedientes a Deus. E meus queridos e amados, é importante entender onde nós estamos, e entender onde Deus nos tem colocado, e entender por que estamos ali, e saber se estamos onde Deus nos colocou. Se estamos onde Deus nos colocou, Deus vai nos fazer florescer, porque nós vamos florescer onde Deus nos colocou. Uma das mensagens que ouvi na minha época de seminário e que me marcou muito,
Era uma mensagem que dizia ser o número 2. E nessa mensagem o pastor Hélio Schwartz Lima, ainda no ministério hoje, ele trazia o foco para Moisés e Josué. E ele mostra que durante todo o tempo Josué foi o número 2 e soube ser o número 2. Era um processo de enraizamento, até o momento que chega Deus a Josué e diz: Josué, meu servo Moisés é morto. Como se Deus dissesse a Josué: agora é contigo. Talvez você está em algum lugar onde você não é o número 1, mas não quer dizer que Deus não está trabalhando um processo de enraizamento na sua vida, porque você não é o número 1. Até Deus realizar o propósito da nossa vida, Ele vai trabalhar em nós o enraizamento. E esse enraizamento, irmãos, nem sempre é um processo rápido. Ele é um processo que às vezes leva tempo. Primeira chave para esse processo é entender que nós precisamos reconstruir os muros que estão à frente da nossa casa. Nós precisamos cuidar da nossa vida, cuidar da nossa relação com Deus. E às vezes a gente está cuidando da relação do outro com Deus, mas a gente precisa cuidar da nossa, levantar o muro que está à nossa frente. Segundo, para adquirir o sucesso, nós precisamos prestar atenção e aceitar as lições que Deus está nos ensinando. Precisamos prestar atenção e aceitar as lições que Deus está nos ensinando. Às vezes a gente não quer aceitar as lições, às vezes a gente quer sair da escola do Senhor antes da hora, não quer aprender a lição, abandona. E aí não tem supletivo na escola de Deus, tem que fazer o seriado. Ou faz o seriado, ou não tem jeito, não tem como pular a fase, a etapa. E Deus está num processo. Precisamos prestar atenção o que Deus está fazendo na nossa vida. Muitas pessoas ficam presas no processo e não progridem, porque elas constantemente querem estar em outro lugar. Deus plantou você num lugar, mas você quer estar em outro. E aí o processo não acontece, porque o processo é de enraizamento. É de enraizamento em Deus. Tem que estar onde Deus colocou. A visão é dele. Às vezes a gente não entende isso, mas a visão é dele. Muitas pessoas ficam presas e não progridem, porque querem estar em outro lugar, tanto em relação ao que o Senhor está ensinando, quanto em relação ao que Deus está colocando em suas mãos. Eu já vi algumas pessoas chegarem e de repente Deus tem um plano para ela no ministério de louvor aqui na igreja, mas ela vai ver uma igreja pequena e se sente tocada e diz: eu vou para aquela igreja porque aquela igreja precisa de ajuda, pastor. Aqui tem muita gente, aquela igreja não tem ninguém. Mas será que Deus quer você naquela igreja, naquela hora, naquele momento? Ou essa é uma decisão do seu coração? Talvez Deus precisa primeiro trabalhar raízes em você, para depois você ir para aquela igreja. E às vezes você quer ir antes do que Deus. Dá errado. E aí eu vejo que as pessoas que foram lá não desenvolveram o ministério que queriam desenvolver. Por quê? Porque não foi Deus que levou você para aquele lugar. Você precisa saber onde Deus te colocou, qual o propósito. Precisa deixar Deus trabalhar em você, enraizar você. Irmãos, hoje nós vivemos uma época onde ninguém quer criar raízes. Nós vivemos uma época de relações líquidas, de coisas rápidas, de pessoas que querem tudo ao mesmo tempo. E ninguém quer criar raízes. Ninguém quer ser plantado onde Deus quer que você esteja. Porque o processo de Deus pode levar tempo. E tempo é uma coisa para nós hoje que é totalmente fugaz e precisamos correr atrás.
Muitas vezes nós queremos que o Senhor desenvolva suas raízes em meio às nossas paixões. Nós queremos que o Senhor desenvolva as nossas raízes, mas dentro daquilo que nós estamos envolvidos ou ligados. Mas nem sempre funciona assim. Nem sempre funciona desta forma. Para ter sucesso no processo, você não pode apressar o processo. Quando criança, antigamente, eu não sei quem fez isso, as escolas primárias tinham uma experiência que eu acho que toda criança desejava fazer. Era o feijão no algodão. Botava lá o feijão dentro do algodão molhado e você ia acompanhar o processo de maturação lá, de desenvolvimento do feijão até ele brotar, e você tinha que anotar cada dia. E eu lembro que agonia, eu queria ver o feijão nascer, mas tinha que ir lá, primeiro dia, segundo, terceiro, eu acho que era lá para o 8º dia que o feijão, mas como era difícil esperar, mas não tinha outro jeito, se não esperasse atrapalhava o processo. Às vezes a gente está atrapalhando o processo, porque a gente não está esperando o tempo de enraizamento de Deus. Tem o tempo, tem o enraizamento, até Deus começar a usar você poderosamente onde Ele quer usar. Primeiro Deus tem que enraizar você, porque crente que é usado sem enraizamento, no vento forte, vai tombar. É preciso ter o processo, entrar no processo de Deus. Às vezes nós somos tentados a acelerar, mas apressar o crescimento é não entender a visão daquilo que estamos nos tornando. Não entendemos o que Deus está nos chamando a fazer. Deus sempre nos chama a fazer o impossível. Deus não nos chama para coisas extremamente simples. Uma coisa interessante também no processo de enraizamento é ver que o seu tempo não passou. Há muitas pessoas que olham e dizem: se eu voltasse no tempo, eu teria tempo de fazer. Se Deus está enraizando você, é porque o seu tempo ainda não passou. Certa vez, um jovem pastor perguntou a um velho pastor que foi pregar na sua igreja, e levando aquele pastor até o seu hotel, até onde aquele pastor estava, aquele jovem pastor olha para o velho pastor e pergunta: que conselhos o senhor daria a um jovem pastor? E aquele experiente pastor, aquele velho pastor olhou para ele e disse: eu diria que devem parar de querer correr para o santo lugar e levarem o tempo necessário para morrer no átrio. Eu diria que devem parar de querer correr para o santo lugar e levarem o tempo necessário para morrer no átrio. Deixa eu abrir um pouquinho isso, para a gente entender melhor. O tabernáculo de Moisés foi a primeira casa de adoração na Bíblia. E o tabernáculo tinha a função profética de ensinar a um povo pecador a se aproximar de Deus. O tabernáculo ele era didático, ele era pedagógico. Ele ensinava a um povo pecador a se aproximar de Deus. Um pecador se aproximando de um Deus santo. O livro de Hebreus é dedicado a mostrar cada aspecto do tabernáculo. E cada aspecto do tabernáculo ele aponta para Jesus, ou apontava para Jesus. O tabernáculo ele era estruturado em lugares internos e externos. A parte externa do tabernáculo era o átrio. Tem um hino que nós cantamos que eu gosto muito, que diz: não apenas o átrio, mas no santo lugar. O átrio era a parte externa do tabernáculo. O átrio simboliza para nós hoje, que vivemos
a nova aliança do Senhor, não é? O nosso local de sacrifício. O tabernáculo era estruturado em lugares internos e externos. A parte externa, o átrio. E o que acontecia no átrio? Os sacerdotes apresentavam as ofertas. Era no átrio, em um altar de bronze, onde os sacerdotes ofereciam as ofertas. O santo lugar era onde os sacerdotes purificados e trajando vestes sacerdotais ofereciam incensos e oração pelo povo. Na nova aliança, Cristo estabeleceu a nova aliança, e aí o átrio passa a simbolizar para nós o chamado a oferecer nossas vidas em sacrifício vivo, e a renovar nossa aliança para atender à vontade de Deus. Romanos 12 fala sobre isso. Ele apresenta santificação e formação de caráter. Isso é aprender a morrer. Isso é aprender a morrer. Mas aprender a morrer para a carne e andar no Espírito, ministrando a Deus através da adoração e intercessão. O que aquele velho pastor estava dizendo era que muitos jovens têm a tendência de apressar o ministério, e assim evita que Deus trabalhe no caráter. Apressam-se em impactar pessoas antes que Deus os tenha impactado. Antes de impactarmos pessoas, precisamos ter sido impactados por Deus. Eu não posso impactar pessoas se Deus não me impactou primeiro, se Deus não trabalhou a minha vida primeiro. Eu diria que devem parar de correr para o santo lugar e levarem o tempo necessário para morrer no átrio. Isso vale para todos. Antes, pastor, como Deus está me usando poderosamente, pastor, o senhor não sabe. Deus já impactou você. Antes de você impactar vidas, você precisa ser impactado primeiro. É preciso criar raízes. É preciso entender o que Deus está fazendo. Precisamos entender que o tempo é dele e que ele nos levará ao destino certo, no tempo certo, no tempo de Deus. Nós não podemos pular etapas. E às vezes a gente quer pular etapas. Davi não pulou etapas. Se você lembra de Davi, ele por 2 vezes tem a oportunidade de matar Saul. Mas o que Davi diz é: Deus o ungiu. Em outras palavras, Davi dizia: quem tem que tratar com Saul é Deus. Eu não vou tocar nele, porque Deus me estabeleceu rei, mas vai ser no tempo dele. O que Deus tem para a sua vida é no tempo de Deus. Não pule etapas. Não pule etapas, porque não vai dar certo. Deixa Deus trabalhar no tempo certo. Tem gente que pula etapa e às vezes tem que voltar para fazer todo o caminho de novo. Não dá para pular etapas. Tem que deixar Deus fazer, Deus enraizar. Por último, nós precisamos entender que às vezes Deus vai nos trabalhar no esconderijo, ou seja, no anonimato. O profeta Isaías descreve o trabalho de Deus no secreto. Lá em Isaías 49:2, o profeta Isaías diz: Ele fez da minha boca uma espada afiada, na sombra da sua mão ele me escondeu. Ele me tornou uma flecha polida e escondeu-me na sua aljava. Estar escondido não quer dizer estar isolado ou privar-se do convívio,
mas quer dizer que não estamos buscando uma plataforma visível para qualquer que seja o nosso chamado. Pessoas que acham que Deus tem um chamado para ele, mas esse chamado tem que ser na plataforma. Esse chamado tem que ser visível. Esse chamado tem que ser onde outros possam ver e testificar desse chamado. E muitas vezes, o chamado que Deus tem para nós não é o chamado da plataforma, mas é um chamado no esconderijo. Precisamos aprender a amar esse esconderijo que Deus nos tem colocado. Se nós amamos mais o holofote do que o secreto, nós estamos numa situação de dificuldade, porque significa que nós estamos nos importando mais em agradar pessoas do que a Deus. E aí vem a palavra de Pedro: importa agradar a Deus do que agradar aos homens. Aprendamos a amar quando não ganhamos o crédito. Aprendamos a amar mesmo quando formos deixados de lado. É no secreto que Deus nos torna enraizados nele. É no secreto que aprendemos a obediência a Deus. É no secreto que Deus também arranca pela raiz as ervas daninhas de agradar e temer aos homens. Como somos tentados nesta geração a agradar homens. Como somos tentados nesta geração a fazer coisas para homens, para impressionar, para arrancar aplausos. Como somos tentados a estar na frente dos holofotes. E quantas vezes temos esquecido que importa agradar a Deus. Quantas vezes os holofotes estão agradando aos homens, mas estão desagradando a Deus, que nos chamou, que nos comissionou. Quantas vezes o ministério não vai ser visto, não vai ser falado sobre ele, mas ele está agradando a Deus. Quantas vezes a sua vida ninguém está olhando, mas Deus está olhando. Você sabe um ministério que ninguém vê, e que é um ministério de maior resultado, é o ministério da oração. Naquela oração lá no secreto, naquela oração onde só Deus vê você. Ninguém está vendo você, mas você está vendo. Mas Deus está vendo, mas Deus sabe. Deus está enraizando você. Deus trabalha no anonimato. Davi, antes de ser rei, ele ficou muito tempo no anonimato. Havia momentos da sua vida que parecia até que a promessa de Deus não iria se cumprir. Mais de 30 anos entre a promessa e o cumprimento dela. E Davi não estava atrás do cumprimento da promessa. Ele estava vivendo a vida que Deus planejou para ele. Às vezes a gente trabalha muito correndo atrás da promessa. Eu tenho promessa de Deus. E a Bíblia diz: deleita-te também no Senhor, e Ele fará o que deseja o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais Ele fará. Nós temos invertido tanta coisa, irmãos. Hoje, muitas pessoas querem um Deus que trabalhe para eles. Não é um Deus que vai onde nós vamos correr no momento de dificuldade. Não é um Deus que vai nos acudir no momento de fraqueza. Mas muitos querem um Deus que não os permita passar pela dificuldade ou pela fraqueza. Quando passa por um momento difícil, diz: porque Deus permitiu isso na minha vida. Conversei com um cidadão que diz não crer em Deus, porque diz que houve um momento de dificuldade na sua vida. E se Deus existe, porque ele passou por esse momento de dificuldade? Porque Deus não o livrou desse momento de dificuldades. Não entendeu nada, irmãos. Momento de dificuldade muitas vezes é um momento de enraizamento. Não é que Deus mandou a dificuldade na sua vida. Eu não creio no Deus que manda dificuldade na vida de ninguém. Quero dizer isso a você. Mas eu creio no Deus que trabalha na dificuldade,
para que você seja enraizado, para que na dificuldade o seu caráter seja moldado, seja provado, seja trabalhado. Muitas vezes Deus ainda não te levou a outros lugares, porque você está retardando o processo. E como é que você retarda o processo? Quando você não entende que Deus te plantou ali, para fazer a obra dele ali, e aí você quer ir para outro lugar. Deus te chamou para um lugar na igreja, você quer estar em outro. Mas Deus quer enraizar você ali, Deus quer trabalhar você ali. O enraizar que eu estou dizendo não é plantar num lugar, mas eu estou dizendo é um trabalhar de intimidade, é trabalhar o solo da intimidade com Deus. Como discípulo de Cristo, nós precisamos ter intimidade com Ele, com a palavra. Como precisamos, como essa palavra tem ocupado tão pouco espaço na nossa vida, todos nós. Talvez existam exceções, mas a regra é todos nós. Mas é tempo de mudarmos. Deus quer nos enraizar, Deus quer nos plantar. Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Eu quero dizer aos irmãos que com 50 anos de evangelho, eu tenho como marca divisor o antes e o depois da minha vida, aos 7 anos de idade. Porque quando a gente canta esse Jesus Cristo é a diferença entre o antes e o depois, eu não sei se você pensa em você, ou se você pensa só em outro. Tem alguém que toma droga ali, Jesus é o antes e o depois na vida dele. Mas Jesus foi o antes e o depois na minha vida, na vida de cada um de nós. Jesus é o antes e o depois. É esse enraizamento, sabe? E eu tenho aprendido muito sobre esse enraizamento. Eu tenho aprendido muito. Porque uma coisa, irmãos, é estar na igreja e outra é estar em Cristo. Embora quem esteja em Cristo está na igreja, eu não acredito em quem esteja em Cristo e não está na igreja. Sabe por quê? Porque Cristo diz: eis que estabelecerei a minha igreja. Como é que eu estou em Cristo e não estou na igreja? Mas a igreja é cheia de falha. Fala com Cristo, irmão. Foi Ele que instituiu a igreja. Ele é o Senhor da igreja. Ele é o cabeça da igreja. Sabe por que a igreja é cheia de pessoas que têm falha, irmãos? Porque é aqui que Cristo trabalha em nós. É aqui que Cristo nos enraiza. E lembre que quando Ele enraiza, Ele tira as ervas daninhas. Mas é na igreja, porque a igreja é o corpo de Cristo. Não é, eu me decepcionei com a igreja e agora eu vou ser crente na minha casa. Essa é uma ideia do diabo. Porque ninguém pode ser crente em casa. Se pudesse, Cristo não tinha estabelecido a igreja, irmãos. Cristo diria: olhe, cada um seja crente na sua casa. Se você mostrar na Bíblia Cristo dizendo isso, mas Cristo estabeleceu a igreja. Cristo manda João escrever cartas ao anjo da igreja, para que o anjo transmitisse à igreja. Anjo é mensageiro, viu? Não é ser santo que não tem pecado, não. É mensageiro, aquele que leva, transmite. Precisam ser enraizados, plantados. Não volto mais na igreja, porque o pastor passou por mim hoje 2 vezes e não falou comigo. Eu estava no banco de trás, ele falou com o Demetrios no banco da frente, não falou comigo no banco de trás. Isso é raiz, irmão. Raiz em Cristo, não é? Se o pastor não falou, ele não lhe viu, viu? O pastor gosta de falar com todo mundo. Nós vamos orar nesse instante. Eu queria orar com quem está aniversariando.